boa parte das coisas, tudo, minha avó era a famosa benzedeira. O catolicismo do interior é muito interessante, né? Tem as práticas, tem o dogma, mas eles benzem, eles acreditam. Minha avó acreditava em espíritos, assim, ela dizia que viu vultos, viu pessoas mortas. Então é o catolicismo, o sincretismo que a gente sempre teve no nosso país, né? Então eu fui criado dessa maneira, né? Então tudo que a minha avó fez, por exemplo, quando era qualquer coisa que eu tinha, minha avó levava, quando ela não benzia, ela me levava nas benzedeiras. E tinha os chás, as ervas. Então era quebranto, mal olhado, espinhela caída, era todas as coisas porque eu era muito danado, cara. Então era alguma coisa, precisava de reza mesmo para aquele moleque, né, dar certo, né? Então era muito por aí. Agora, Evani, conta para nós a questão desse projeto, que eu acho que vai chamar muita atenção de todo mundo que está nos assistindo, que é essa questão das visitas, entender a história dos cemitérios, daquilo que está ali, daquilo que ao mesmo tempo é concreto, mas também é espiritual. Eu acho que é muito legal você falar isso e propor isso para as pessoas também, né? Ter essas experiências, né? Porque eu sei de alguns projetos que você, inclusive, leva aluno, né? Para esses espaços, e ali tem uma aula incrível, né? Muita história, muitos contos, muito... então, fala para nós, né? Conta para as pessoas que estão nos assistindo e por que isso tem uma conexão com a espiritualidade. Você já deu as dicas lá, né? Do cemitério de Franca. Na verdade, eu ia pedir pra gente dividir essa pergunta em duas. Porque eu acho que seria interessante. Primeiro é falar essa cultura que a gente tem de alguns cemitérios, de visitar. Porque, mano, quando você fala de arte e arquitetura, o cemitério é um grande lugar pra você aprender. Mas a gente tem aqui no nosso ocidente uma visão um pouco negativa, né? Tanto dessa questão do cemitério, da morte e tal, que é um pouco diferente. Até com a cultura gótica teve uma tentar uma mudança dessa visão, mas acho que seria legal você falar um pouco dessa cultura do cemitério, não como um lugar triste, mas um lugar para se aprender, e essa fé que tinha até no interior. E aí a segunda é pra gente falar sobre a questão do turismo pedagógico, que eu acho muito interessante a gente focar nessa parte. Então, se você puder dividir em duas. Claro. Assim, primeiro, quem nunca viveu no interior, né, não sabe a relação que o cemitério e a morte têm com a nossa religiosidade. O pai do meu pai, né, que eu tive essa experiência transcendental e tal, ele me contava que quando ele passava pelo cemitério de Franca, ele e o pai dele, no caminho de casa à noite, os dois fechavam os olhos e o pai dele ia passando a mão pelo muro do cemitério. Quando terminasse o muro, ele abria os olhos para não olhar dentro do cemitério à noite. Então, o cemitério, na cultura de muitas pessoas, né, na visão de muitas pessoas, é um lugar de assombração, é um lugar de mortos, um lugar de coisas, né? Então, para um grupo de pessoas, o cemitério é isso. Tanto é que para muita gente lá no interior ainda, que eu proponho até visitas, né, o próprio cemitério de Franca, montar um tour lá, as pessoas falam, nossa, o que é isso? Vou fazer o quê no cemitério, né? O cemitério tem o cheiro da vela, muitas vezes. Flor. A flor, e eu sou da época que se velavam em casa, na sala, meu. Então, você tinha tudo isso dentro do imaginário popular, né? Nesse catolicismo, Marcelo, muito louco, porque, meu, se você pega o dogma católico, ele não trabalha essas coisas, entendeu? Real mesmo, né? Então, para mim, como eu sempre ia com a minha avó, e ela me passava essa outra visão do cemitério, o cemitério de quem está lá, o cemitério de histórias, porque ela andava comigo. Não que ela conhecesse as pessoas famosas, as famílias de Franca que estavam ali, mas ela tinha os parentes e os amigos que estavam sepultados. Então, eu lembro exatamente onde a gente passava em cada túmulo, porque cada túmulo merecia uma oração. Então, a ida ao cemitério era uma ida de várias orações e várias lembranças e várias histórias. Onde ela contava, nossa, aqui ó, é tal pessoa, é filha de não sei quem, e era desse jeito. Então, ia passando, e aquilo foi me mexendo muito com uma criança que fala, poxa vida, aqui tem muita história.
Então, eu nunca na minha vida encarei o cemitério como uma coisa assim que fosse repulsiva, né? Que envolvesse alguma situação de medo e assim por diante. E aí, entrando na faculdade, História, Geografia, eu passei a estudar mesmo a arte tumular, a simbologia, passei a estudar mesmo o profundo dos cemitérios, que até mais ou menos a metade do século XIX não existiam, né? O sepultamento era dentro de igrejas ou nos seus arredores. Então, por uma questão higienista, se leva para espaços públicos, né, cedidos pelas prefeituras, para que pudesse ter o sepultamento. E essas famílias, para montar um pouquinho, para reproduzir um pouquinho daquele sagrado da igreja, né, começam a ornar os túmulos, a decorar os túmulos de maneira muito suntuosa. Então, o que acontece? Nós temos um período de sepultamentos, de túmulos, né, no Brasil, assim, sem contar outros países, né, mais especificamente no Brasil, de uma arte, de uma arquitetura riquíssima, onde parte dos arquitetos que produziam os grandes edifícios de São Paulo também projetavam os túmulos. Então, você tem, sabe, coisas belíssimas nesses cemitérios mais antigos de São Paulo. E aí, óbvio, com todo esse estudo, com toda essa sensibilidade, com esse passado, né, de entender o cemitério como parte da história da cidade, eu passei a tentar fazer nos cemitérios o que a gente fazia dentro dos museus, o que a gente fazia dentro das áreas, né, de interesse público, de arquitetura, na rua, mesmo sem conhecer o que era já feito em muitos lugares. Quando eu começo a entrar nesse meio, aí começo a entrar em contato com essas pessoas, esses guias, esses historiadores, esses pesquisadores, e aí foi uma coisa natural. Entender a simbologia, a beleza, né, das epígrafes, a beleza das histórias que estavam ali. O cemitério, para mim, é vida. O cemitério mostra, para mim, a beleza de um passado que, se não tivesse hoje lá, talvez seria esquecido. Muitas pessoas que estão lá, né, sepultadas, com um nome numa lápide, com um retrato, entendeu? Data de nascimento e morte, elas têm um significado muito grande, estão presentes ainda na história, não só da família, como da cidade. Tem muitos grupos que trabalham isso. É muito lindo. E a partir daí, todo lugar, minha esposa brinca muito, cara. Fala, onde a gente vai, tem que ir para um cemitério. Tem. É impressionante isso, porque eu vou olhar primeiro a beleza arquitetônica que muda de lugar para lugar. Quando eu fui para New Orleans tem vários cemitérios. Tem um bairro, inclusive, os cemitérios, que é basicamente só de grandes cemitérios, né? Decorrente de guerras, pragas e uma série de coisas, catástrofes naturais, né? Aquela coisa toda. E é uma cidade que tem uma influência, né, negra, caribenha muito forte, né? Então, você tem tours cemiteriais lá em New Orleans que, assim, eles contam a história de parte dos Estados Unidos pelas pessoas que estão enterradas ali, sepultadas ali. Na França, na Argentina, aqui em São Paulo, a quantidade de grupos que fazem esses tours, que fazem seus estudos, tem todos, né? Eu gosto muito do Tiago. Ele tem um projeto que te assombra. Já virou popstar, é o nosso influencer de cemitérios. Não sei se você vai gostar de ouvir isso, mas é um cara que levou várias histórias, tornou assim o cemitério um local muito visitado. Então, o Cemitério da Consolação é lindo. Guarulhos, que é o que a gente vai fazer agora, 2 tours, né? A gente fez ano passado e está sempre fazendo com alunos, inclusive. E é muito inusitado, porque tem escolas, por influência de pais, que eles não querem que se visite o cemitério. Enxerga o cemitério como local de ainda propagação de doenças, um local desconfortável para crianças e adolescentes, e não. No cemitério a gente não fala sobre morte. A gente fala muito sobre vida, a gente fala muito sobre história.
Eu já dei aula de literatura junto com professores de literatura no Cemitério da Consolação. Falamos sobre a segunda fase do modernismo, romantismo, segunda fase do romantismo, modernismo, byronismo. Foi uma aula só sobre literatura. A gente falou sobre história, falou sobre geografia. No cemitério se fala sobre tudo que é relevante de fato para a cidade. E as pessoas têm que enxergar isso, porque os cemitérios, infelizmente, eles estão sendo depredados. Está se roubando, está se quebrando. A gente está perdendo uma riqueza. A manutenção muito ruim. Infelizmente, várias obras de arte produzidas em bronze já não existem mais. Foram derretidas. Infelizmente. Mas obras, assim, irrecuperáveis. E algumas delas, por exemplo, nós temos Victor Brecheret dentro do Cemitério da Consolação. Sabe? Obra de valor inestimável, incalculável, cara. Então, dentro do cemitério a gente consegue fazer uma égide à vida, cara. Ao nosso passado, a pessoas que de fato tiveram importância coletiva. É impactante você parar em frente ao túmulo do Luiz Gama no Cemitério da Consolação e falar um pouquinho sobre ele e ver a cruz coberta por um manto que foi uma obra encomendada e paga pela igreja, pela loja maçônica, né, que ele pertencia, que dentro da simbologia da arte tumular mostra uma perda irreparável, né? E aí você lê a história de Luiz Gama mostrando como foi o cortejo dele, féretro, do centro de São Paulo até o Cemitério da Consolação. Eles dizem que, assim, guardadas as proporções, São Paulo é uma cidade muito menor, né? Talvez foi maior do que o cortejo do Ayrton Senna, que marcou muita gente, sabe? Da importância daquela pessoa. Então, quer dizer, Luiz Gama, sempre que se passa pelo cemitério, vai ser lembrado. Sim. É isso. O cemitério, para mim, é isso e eu quero compartilhar isso com outras pessoas. Aprendo muito, que cada um que vai comigo no cemitério tem as suas histórias. E, pedagogicamente, para estudantes, crianças e adolescentes, a gente aprende muito. Não só sobre história, geografia, arquitetura, arte, mas principalmente o respeito à vida. O respeito à pessoa, o respeito ao ser humano.